Boa noite, Luiz. Legal. Bom, pessoal, enquanto o Fernando vai chegando, chegou. Vou aqui fazer o convite para ele. Bom, pessoal, se vocês não me ouvirem, me avisam, por favor. Boa noite, Fernando. Boa noite, Lígia. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo ótimo. jóia. Boa noite, pessoal. E aí, fizeram a leitura? Leram Tá a na mão? Metamorfose? O Fernando está com uma edição da Companhia das Letras, Fernando. Isso, da Companhia das Letras. Legal. Oi, Cássia, boa noite. Bom, vamos dar início então à live de hoje, em que a gente vai buscar discutir sobre a obra do Franz Kafka, A Metamorfose. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lídia, eu sou professora doutora em Ciências da Linguagem, leciono na UENG, atualmente na UENG Poços de Caldas. Também sou professora de literatura e língua portuguesa há 16 anos. E o propósito dessa live é divulgar o conhecimento, a literatura, a nossa cultura, tanto nacional quanto mundial. E essas lives, elas são de extrema importância, porque é fundamental que as pessoas consigam ter algum momento para debater obras, para discutir sobre a nossa literatura, né, tanto a nacional como a estrangeira, e também para ampliar o repertório cultural, fundamental para a gente continuar, né, os nossos estudos, o nosso crescimento pessoal como profissional, como, né, pessoa mesmo. E eu acredito, eu, Fernando, a Cássia, que a literatura ela propicia, né, essa ampliação mental, essa abertura de mente. Além disso, pessoal, a literatura também é fundamental, as artes, né? Cinema, pintura, enfim, para que vocês tenham um repertório argumentativo nas redações que vocês venham a prestar, a escrever ao longo da vida de vocês, tanto academicamente quanto profissionalmente. E a gente também pode focar aí mais, de forma mais pontual no Enem, no Exame Nacional de Ensino Médio. É importante que a gente tenha repertório para poder fazer aquilo que nós chamamos de intertextualidade. O que que é isso? É quando o seu texto menciona, retoma outros textos. Seu texto precisa dialogar com o mundo, ele não pode ficar fechado em si mesmo. Por isso, ele sempre tem que trazer aquele tema buscando relacionar com outros textos que abordam também aquele mesmo tema. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. E a literatura é fundamental porque ela vai fazer esse link. E nesse viés, eu e a professora Cássia, nós montamos um curso preparatório para o Enem, é um curso muito bacana, com mais de 40 aulas. São aulas que vão trazer as características tanto da escrita para uma redação nota 1000, quanto do caderno de linguagem. São dois cadernos que nós preparamos para que vocês consigam desenvolver na área da escrita e também na leitura e na interpretação, além de ampliar o repertório artístico, cultural e também histórico, porque todas as aulas, pelo menos as que levam em consideração o momento histórico, elas são contextualizadas. Deem uma olhada no link da bio do meu perfil ou no perfil do Redação Inteligente, porque o curso está lá. Bom, pessoal, então, dando início, peço para o Fernando se apresentar, porque eu convidei para essa maratona de lives, essa já é a terceira, né? E ainda vem outras por aí. Agradeço a sua presença, Fernando, que foi meu aluno na UENG Campanha, e peço, por favor, para que você se apresente aí para o pessoal. Boa noite, Lígia. Boa noite a todas e todos que nos acompanham neste momento. Primeiramente, meus agradecimentos a você, Lígia, pela parceria e por estarmos realizando mais uma live literária de uma obra consagrada, que é a Metamorfose, né, escrita por Franz Kafka. E agradecer a vocês também, leitores, que nos acompanhem nas redes sociais. Tenho certeza que essa live ajudará muito os estudantes do ensino que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem,
e também os leitores que apreciam os clássicos da literatura, para que possam entender melhor a obra em questão. Exatamente. Isso aí, Fernando, muito bom. Ele é o administrador da Natureza Literária, faz várias resenhas na página dele, ah, e também divulga vários conteúdos muito importantes. Pessoal, deem uma olhadinha lá na Natureza Literária, porque vale a pena. O Fernando é super empenhado e ama literatura. Bom, pessoal, então, dando início, a gente pode começar contextualizando a obra historicamente. Então, Franz Kafka, ele escreve a obra em mais ou menos 20 dias, em 1912, e publica 3 anos depois, em 1915. E é importante a gente contextualizar a obra porque há um ponto muito importante que diz respeito ao capitalismo. É uma obra que leva em consideração esse sistema. Então, é uma obra que vai abordar as relações de trabalho, vai abordar os conceitos, por exemplo, de mão de obra, de produção, de produtividade, de mais-valia, enfim. Então, são vários pontos que são importantes relativos ao capitalismo que vão influenciar a obra a obra do Franz Kafka. Bom, então, esse contexto histórico capitalista, ele também vai ser permeado, em 1915, quando a obra é publicada, com a Primeira Guerra Mundial. Então, são duas questões históricas que são muito importantes para que a gente possa refletir sobre a escrita, não só o tema que a obra aborda, mas também o momento histórico em que ela é escrita. Por quê? Porque o momento histórico ele vai influenciar o sujeito, ele vai influenciar a pessoa, o artista. Então, se ele está vivendo num momento de tensão, de guerra, de conflito, de opressão, como o próprio sistema capitalista impõe ao sujeito, aquilo vai refletir na obra dele, certo? Bom, muito bem. Além desse contexto histórico, é importante levar em consideração, claro, o contexto artístico. É uma novela, então não é um romance. Por quê? Porque o romance ele é maior, ele é dividido em vários capítulos. A novela ela já é mais enxuta, ela é mais curtinha, ela tem menos capítulos, menos personagens. Bom, e também essa obra, essa novela, é influenciada pelas vanguardas europeias, pelo surrealismo e pelo expressionismo. São duas vanguardas, né, de todas, lembrando aí futurismo, cubismo, fauvismo, dadaísmo, enfim, são muitas. Essas vanguardas europeias, elas vão influenciar a escrita. Por quê? Primeiro porque a gente tem a questão surreal da literatura fantástica, em que o Gregor, ele amanhece, depois de sonhos intranquilos, né, Fernando? Metamorfoseado em um inseto. Então começa por aí, é algo surreal, certo? Outro ponto diz respeito ao expressionismo, que é uma vanguarda europeia que busca retratar o horror, o grotesco, a tristeza. Então, o Gregor ele não se metamorfoseia num animal lindo, não. É num inseto que se assemelha a uma barata. É um animal um tanto quanto repugnante. Então, essas duas vanguardas, elas fazem parte da construção da obra. E é justamente nesse momento que a obra é escrita, né, as vanguardas estão no auge, né, em todo o contexto europeu. Lembrando que o Franz Kafka é um escritor tcheco e ele utiliza a língua alemã para poder escrever suas obras. E ele tem outras, tem Carta a Meu Pai, Processo, enfim, outras obras que também são muito importantes da escrita dele. Mas aqui, dando continuidade, então, é uma obra que vai romper com o tradicional da literatura, aquele leitor que está acostumado com a obra dentro do padrão de arte greco-romano, belo, racional e perfeito, diante dela, ele vai surtar, né, Fernando? Ele vai ficar um tanto quanto incomodado. Muitos, inclusive, não gostam dessa obra justamente porque ela apresenta um personagem que vai gerando asco, tristeza, repugnância, ao mesmo tempo que gera dó, gera várias sensações que não são muito diferentes dessas obras que a gente para se sentir bem e feliz diante delas. Bom, indo adiante, nós temos então a crítica no capitalismo. Por quê? Porque qual que é a crítica aí posta, né? Para a gente pontuar melhor.
hum, de acordo com o desenvolvimento da obra, de forma metafórica, ela vai mostrar que enquanto a pessoa produz, enquanto ela serve a um grupo, por exemplo, ela é querida, ela é importante, ela é adorada. A partir do momento que ela deixa de produzir, que ela deixa de servir, ela é posta de lado, ela acaba ficando varrida debaixo da cama, né? Como o próprio Gregor Samsa ficou, né, Fernando? Então isso é muito importante. Há uma relação aí posta justamente porque a partir do momento que o Gregor deixa de ser uma pessoa produtiva, ele passa a perder o seu valor para sua família. Então, já entrando na história, né, nós temos aqui o personagem Gregor Samsa, que é jovem, é um rapaz, e trabalha loucamente, né, Fernando? Ele acorda às 4 da manhã, todos os dias, para ir para a estação de trem, pega o trem às 5. Antes de embarcar, ele já encontrou um funcionário da empresa que ele trabalha, que vai passar para ele algumas diretrizes. E ele então embarca no trem para trabalhar. Qual que é o trabalho dele? Ele é um caixeiro viajante. Então ele vai de cidade em cidade, vendendo tecidos, né, as suas amostras, né, enfim, para recolher os pedidos e passar para a empresa e a empresa então poder enviar aquilo que foi comprado. E ele vai dizer que essa profissão, sobretudo, não só a profissão, mas sobretudo o emprego que ele está com um determinado patrão numa dada empresa, é extremamente extenuante. É algo que vai deixar o Gregor assim muito, muito acabado. Por quê? Porque além dele acordar de madrugada para poder chegar na estação, ele tem que passar por diversas baldeações, porque nem sempre um trem vai levá-lo até a cidade que ele precisa ir, ele vai precisar pegar outros meios de transporte até chegar. Ele se alimenta mal, sempre com horários interrompidos, as acomodações, os hotéis onde ele fica são úmidos, as relações que ele estabelece, seja de amizade ou até mesmo relações de trabalho nessas cidades, ele vai dizer que elas são sempre itinerantes, elas estão sempre mudando e, ao mesmo tempo, elas não são afetuosas, são sempre relações superficiais. Então, é um trabalho que não possibilita crescimento nenhum, nem profissional, nem pessoal. Além disso, o maltrata enquanto trabalhador. Então, ele vive oprimido. Tá? Então, a gente se depara, né, após o momento em que ele acorda metamorfoseado, a gente tem vários momentos do personagem fazendo a reflexão, nossa, que corpo é esse? Mas ao mesmo tempo, nossa, preciso trabalhar, já passou da hora, já perdi o trem. Então ele fica nesse conflito. Mas aí vocês vão dizer, Lídia, mas por que que ele tem essa vida? Porque ele sozinho sustenta a própria família, constituída pelo pai, pela mãe e pela irmã. A irmã tem 17 anos e nenhum dos três trabalha, só ele. Ele sustenta a casa toda após um problema que o pai tem com o patrão do Gregor, e esse problema deixa a família endividada. E aí o Gregor assume essa responsabilidade da dívida e passa a trabalhar loucamente para poder sustentar e, ao mesmo tempo, pagar aquilo que a família deve. Bom, e é nesse contexto, né, de opressão profissional e familiar, porque ali o pai e a mãe, eles não são inválidos, né? A mãe tem um problema de saúde, que ela tem asma, e o pai já tem uns 5 anos que não trabalhava, ficou um pouco mais gordo, mais cansado, mais paradão, né, na poltrona dele. E a irmã, que já estava numa idade que ela poderia auxiliar de alguma forma, né, financeiramente, mas ninguém trabalhava. Então é nesse contexto que ele vai acordar metamorfoseado. Então, a partir dali, ele não pode mais ajudar a família, ele não pode sustentar a casa, e muito menos pagar a dívida com o patrão, né, Fernando? Ah, e ele então acorda metamorfoseado às 6h30 da manhã e vê que já perdeu o trem das 5 e já começa ali nesse surto psicótico, né, coitado. A história já começa no quarto dele, né? Um dos ambientes mais importantes da narrativa. E aos poucos o narrador vai descrevendo, então, aquele pequeno quarto do Gregor. É composto pela cama, um guarda-roupas,
tapete, o canapé, a mesa com um monstruário de tecidos e uma moldura com uma imagem de uma dama de chapéu e boá de peles recortado de uma revista. Justamente, Lígia, ele perde o trem, né? Depois ele tenta pegar o próximo, que é o das 7 horas da manhã. Uhum. Mas ele se sente muito indisposto, nada ágil, com muita fome. E ainda que alcançasse o trem das 7, correu-lhe um medo do chefe, pois o colega de trabalho, que também ia às 5 horas da manhã, já teria anunciado ao chefe a sua falta. Então, enquanto refletia rapidamente sobre essas questões, a mãe o chama na porta, né? Mas ele não consegue reunir forças para se levantar e acaba caindo, devido à forma e à proporção que o seu corpo é, obteve após aquela metamorfose, que você depois pode nos detalhar melhor. Eu achei interessante um trecho que diz o seguinte, que o Gregor pensa: Acordar cedo assim deixa a pessoa completamente embotada, pensou. O ser humano precisa ter o seu sono. Outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de harém. Por exemplo, quando volto do meio da tarde ao hotel para transcrever as encomendas obtidas, esses senhores ainda estão sentados para o café da manhã. Tentasse eu fazer isso com o chefe que tenho, voaria no ato para a rua. Então é a questão mesmo que você falou também, né? Ele já entrega também como que era a relação com o chefe, naquela exploração que a gente vive no capitalismo, de quem domina e quem é dominado. Exatamente, Fernando. E é até interessante porque ao acordar já atrasado, ele vai olhar para aquele corpo, vai ver que o ventre dele está abaloado, dividido por nervuras, as costas duras, as patinhas muitas, e ele não consegue dominar. Ele tenta, né, inclusive, sair da cama, ele pensa, vou dar um balanço para ver se eu consigo me jogar aqui no chão, mas eu posso me machucar. E aí vem ele pensando que estava atrasado, vem o narrador contando a vida dele, esses momentos e passagens difíceis que ele tem no emprego e com a família, e tá aquele caos. De repente, alguém bate na porta, que é a mãe. A mãe, ela percebe que o filho não levantou para trabalhar, então ela bate na porta e fala: Gregor, tá na hora, você não vai trabalhar? E ele responde: Mãe, já vou, já estou levantando. Só que ela não entende, porque na cabeça dele, ele estava falando o idioma que a mãe ouviria, entenderia. Só que não, ele está falando uma língua que ninguém entende. E aí a mãe então chama o pai. O pai bate na porta e ele responde: Já vou. Só que aí ele começa desesperado, porque é o que o Fernando falou. Como ele não chegou às 5 horas da manhã para pegar o trem, o funcionário da empresa que estaria esperando por ele lá já comunicou à empresa que ele não foi trabalhar. E aí ele já pensando assim, nossa, daqui a pouco vão vir, eu preciso levantar rápido, porque daqui a pouco vai vir alguém do meu trabalho aqui. Ou alguém do seguro, né, da área da saúde, como se fosse não vou me lembrar exatamente agora, mas é mais ou menos alguém responsável do RH, digamos assim, para dizer se a pessoa está ou não doente. E essa pessoa ela sempre constatava que, embora qualquer sintoma que fosse, a pessoa nunca estava doente, ela sempre estava preguiçosa, ela estava fingindo. Então ele já falava, já estava esperando alguém da empresa chegar para ver o que estava acontecendo. E nesse interim, ah, depois que ele ouve a mãe, né, bater, o pai bater, ele dá sorte, né? Ele fala, ai, graças a Deus que eu tranquei as portas, porque eram duas portas do quarto dele, né, que davam para ambientes diferentes. A irmã, ela tentou também bater, percebia que ela estava chorando, mas ela não participa dessa cena que vai acontecer agora. Porque aí não passou muito tempo, não passou nem 15 minutos, né? E ele fica também injuriado, porque ele fala, gente, 5 anos eu trabalhando nessa empresa, eu nunca faltei um único dia. Será que nem hoje que eu preciso faltar, que eu estou nessa condição, não vão me deixar faltar, né? Então ele fica com muita raiva. E aí
Ele então, só que aí o gerente chega. E o gerente chega e bate na. Gente, pensa que situação. Você não vai trabalhar porque aconteceu um problema seríssimo com você. Sua família está na porta batendo. Abre, abre. Você não abre, porque não dá para você levantar da cama. Passado o quê? 40 minutos, uma hora, chega o gerente da sua empresa e bate na sua porta. E aquilo, você está dentro do quarto tentando dizer, calma, gente, eu já estou indo, vou levantar, logo eu vou estar prontinha para o trabalho. E ninguém consegue entender. Eis que o gerente diz o seguinte, na porta do quarto do Gregor. O senhor se entrecheira aí no quarto, responde só com sim ou não, preocupa séria e inutilmente seus pais e falta, diga-se de passagem, aos seus deveres profissionais de modo verdadeiramente escandaloso. Eu falo em nome de seus pais e do seu chefe e lhe peço muito seriamente uma explicação imediata e clara. Estou assombrado, assombrado. Eu o considerava um homem sereno e prudente. E agora, repentinamente, o senhor parece querer começar a exibir estranhas extravagâncias. Esta manhã, o chefe me insinuou uma possível explicação para sua ausência. Referia-se ao dinheiro que lhe foi confiado recentemente para efetuar pagamentos. Mas, na verdade, eu quase dei minha palavra de honra que essa explicação não podia estar certa. No entanto, agora vejo aqui sua incompreensível obstinação e perco inteiramente a vontade de mover uma palha em sua defesa. E seu emprego está longe de ser o mais seguro. Inicialmente eu tinha a intenção de lhe dizer tudo isso a sós, mas visto que o senhor me faz perder tempo inutilmente, não sei por que seus pais não tenham de ficar sabendo. Ultimamente, seu desempenho também tem sido muito insatisfatório. E blá, blá, blá. E ele continua, imagina. O Gregor, nessa situação terrível, tendo que ouvir um sermão do gerente, um sermão sem pé nem cabeça, porque, né, a gente sabe o que estava acontecendo. E aí, então, Fernando, o que que acontece? Com muitas dificuldades de se levantar e locomover até a porta, chega um momento que ele consegue. Finalmente ele consegue. Porém, ele girava a chave na fechadura com a boca, o que acabou causando um ferimento nela e escorrendo um líquido marrom. Quando ele abriu a porta, o gerente colocou a mão na boca, assustado, enquanto ele ia se afastando devagar. A mãe do Gregor deu 2 passos em direção ao filho e caiu. Já o pai fechou o punho hostilmente, querendo dizer que era para o filho retornar para o quarto. E, certo momento, o Gregor tenta convencer também o gerente com as seguintes palavras. Aí eu vou ler aqui o trecho. Para onde o senhor vai, senhor gerente? Para a firma? Sim, o senhor vai relatar tudo fielmente? Pode-se no momento estar incapacitado para trabalhar, mas essa é a hora certa para se lembrar das realizações passadas e para se pensar que mais tarde, uma vez superados os obstáculos, sem dúvida, se vai trabalhar com mais afinco e forças mais concentradas. Devo muita obrigação ao senhor chefe, e isso o senhor sabe muito bem. Tenho, por outro lado, de cuidar dos meus pais e da minha irmã. Estou num aperto, mas sairei dele trabalhando. Não me torne, porém, as coisas mais difíceis do que já são. Tome o meu partido na firma. Que o caixeiro viajante não é querido, eu sei. Todos pensam que ele ganha rios de dinheiro e, além disso, leva uma vida boa. Não se dê, de fato, nenhuma oportunidade especial para se analisar melhor esse preconceito. Então, ele tenta também convencer o gerente de que ele vai retornar ao trabalho com mais afinco, com mais forças, e porque até o gerente já tinha dito, né, nessa parte que você leu, sobre ele não estar mais trabalhando com empenho, mas ele promete que tudo vai mudar de agora em diante, mas com aquelas condições, e põe toda aquela situação que ele vive na empresa, na firma. Exatamente. E é interessante, gente, porque imaginem, ele consegue abrir a porta, aí a gente imagina que é uma barata tamanho humano, que consegue ficar em pé e girar a chave com a boca, abrir a porta e dar de cara com a mãe, o pai e o patrão, o gerente, no caso. Os três ficaram extremamente horrorizados diante daquilo. E ele falando isso tudo que o Fernando leu, só que ninguém não entendeu nada, porque ele estava falando
a língua do inseto, não a língua que eles entenderiam. E a mãe desmaia, o pai fica completamente atônito e o gerente, gente, sai correndo. Ele larga a bengala, o chapéu, qualquer coisa que ele tenha levado e dá as costas e vai. E nisso, nessa cena, o Gregor. E olha que discurso, gente. Ele, nessas condições terríveis, subhumanas, impossíveis de poder, né, se retomar ao trabalho, poder retomar o trabalho, ele ainda se coloca como uma pessoa que, tipo, não, olha, eu vou melhorar, vou melhorar, como se ele precisasse mesmo. E ele não precisava, mas ali é como se esse discurso do patrão e do empregado, porque o gerente representava o patrão, fosse justamente esse: o patrão xinga, independente dele ter razão ou não, e o funcionário se desculpa, independente dele estar errado ou não. Então é uma condição humilhante. São relações de trabalho extremamente tóxicas, extremamente problemáticas. Inclusive, se vocês forem pensar em temas de redação para que vocês possam fazer essa intertextualidade, esse link com a obra do Franz Kafka, a Metamorfose, pensem diante, né, de temas que vão abordar as questões relativas às relações de trabalho, ao capitalismo. Depois a gente vai falar um pouco das relações familiares, mas de qualquer forma, essa obra ela vai expor a opressão do trabalho, da mão de obra do trabalho, né, e do trabalhador, é claro. Bom, e aí termina o segundo capítulo assim, com o gerente fugindo e o Gregor, todo mundo atordoado, a mãe desfalecendo, né? E ele, que nem uma barata tonta mesmo, de um lado para o outro. E o pai precisa dar um jeito, porque tá o caos ali, né? Então o pai começa a bater forte o pé no chão, assustando, tocando ele, pega a bengala que o gerente esqueceu e começa a tocar o Gregor para dentro do quarto, de onde ele saiu. E aí o Gregor fica naquela, tenta dar uma meia volta, a porta do quarto, acho que eram duas abas, né? Uma fica meio aberta e ele então não tem espaço para passar pela porta. Então ele fica entalado, o pai vai dar um empurrão nele e tranca a porta por fora. E ainda fala que nesse empurrão, inclusive, ele se machuca, sangra, enfim, ninguém vai ligar para isso. E daí a gente tem o segundo capítulo. Nesse, nesse momento, né, que o Gregor é trancado pelo pai pelo lado de fora, aí a gente vai começar a compreender e a conhecer melhor a família dele. Porque vocês vão ver que os familiares, eles então começam a se mobilizar, porque já que não tem mais quem o sustentem, logo eles vão precisar dá um jeito de prover o aluguel, a comida e todo o resto que eles precisam para se manter. E aí, trancado no quarto, o Gregor ele pensa na vida boa que ele dava para a família. E ele começa a refletir: poxa, ah, meu pai não precisava mais trabalhar, nem a minha mãe. A minha irmã, praticamente uma criança, né? A menina tinha 17 anos e ele a tratava como uma criança. Fazia questão que ela não trabalhasse. E no Natal daquele ano, ele anunciaria uma surpresa para a família. Ele pagaria o conservatório da irmã, porque ela tocava violino e queria aprender. E o conservatório era um luxo, era algo que só famílias com muito dinheiro. E ele estava trabalhando mais, se empenhando mais ainda para poder pagar o conservatório. Então ele faz essa reflexão, né, a respeito, né? Uh, e aí também entra a cena que a irmã é a que vai cuidar dele nesse momento, né, Fernando? É isso aí, Lígia. A Gretchen, irmã do Gregor, era a única que se preocupava em levar comida para ele. Notando que ele não havia tomado o leite que ela havia levado certa noite, bebida que ele gostava muito, ao invés de levar comida fresca para ele depois, ela começou a levar então restos de comida da família. Com as sobras, ele conseguiu se alimentar. Até o modo de se alimentar dele mudou os gostos. E tem uma parte aqui que eu achei bem interessante. Eu vou ler para vocês. Pois a irmã, já quase completamente vestida, abriu a porta de seu quarto, que dava para a antessala. Olhou ansiosa para dentro.
Não o descobriu logo, mas ao percebê-lo embaixo do canapé, santo Deus, em algum lugar ele havia de estar, não podia ter voado embora. Ela se assustou tanto que, incapaz de se dominar, fechou a porta outra vez por fora. Mas como se arrependesse do seu comportamento, abriu-a de novo imediatamente e entrou na ponta dos pés, como se fosse o quarto de um doente grave ou mesmo de um estranho. A Gretchen também limpava o pequeno quarto do Gregor, enquanto que o Gregor se escondia debaixo de um lençol sob o canapé para evitar a inconveniência de vê-lo naquele estado. Isso. Então, percebam como que ele se coloca numa situação muito difícil, porque ele então, diante, para não horrorizar a irmã, não deixá-la com nojo, ele se esconde debaixo de um sofá com um lençol por cima. Né, o lençol ele vai usar depois, mas num primeiro momento ele esconde para que ela não o visse. E ela vai levar alguns tipos de comida, e é claro que o gosto dele já não era mais o gosto de humano, então ele vai rejeitar a comida que ele comia antes e vai preferir um queijo mais velho, mais passado, umas comidas assim que já não estão frescas, né? Então ela teria que ter esse cuidado de esperar a comida ficar passada para poder levar e entender o gosto alimentar do irmão, que mudou, né? Diga-se de passagem. Bom, e várias cenas, os dias vão passando, essas cenas vão se repetindo, né? A Gretchen sempre entrava no quarto, dava uma atenção ali, embora com um tanto quanto de medo e nojo, porque ela entrava correndo, abria a janela, respirava na janela, fechava, saía rápido, porque parece que o quarto já né, não estava muito agradável, por diversos motivos. E aí, num dado momento, o Gregor escuta a família dele, o pai, mais especificamente, falando para a irmã e para a mãe, que o pai tinha umas economias guardadas e que essas economias tinham rendido nesse tempo todo que o Gregor estava sustentando a casa sozinho e que esse dinheiro era suficiente para manter a família por mais ou menos 1 ou 2 anos. Ok. E aí o Gregor fica feliz que o pai, ouvindo, né? Ele fica feliz que o pai fez então essa economia, falou, nossa, que bacana. Mas aí ele pensa, mas ele podia usar esse dinheiro para uma emergência, não precisava gastar. Quisera eu voltar ao trabalho para ele poder juntar, guardar de novo esse dinheiro. Aí depois ele pensa ainda outra coisa, esse dinheiro ele podia usar para abater a dívida com o chefe. Ou seja, o pai estava segurando um dinheiro que podia ajudar a atenuar o trabalho do filho, ou seja, o filho teria que trabalhar menos tempo para o tal chefe, para quem, né, ele precisava pagar a dívida. E aí, não, ficou quietinho, guardou o dinheiro para ele, né? Enfim, aí o Greg falou: bom que tem esse dinheiro agora, que dá para ajudar pelo menos por um tempo. E a família, então, eles começam a se reorganizar. O pai arruma um emprego como segurança de um banco, a mãe começa a fazer pequenas costuras para uma determinada loja de lingerie, e a irmã arruma um trabalho de vendedora e à noite ela estuda também para ver se consegue uma colocação melhor, né, no mercado de trabalho. Então a família se organiza. Agora a pergunta é, por que eles já não estavam fazendo isso quando o Gregor estava trabalhando? Por que que eles deixavam tudo nas mãos do filho, sendo que eles tinham condições de produzir, de ser um lar colaborativo e não um lar que sugava do filho, né, todo o seu sustento, delegava nas mãos dele toda a responsabilidade financeira do lar, né? Então isso é algo assim que muito problemático. Outro fato é que a irmã, então, ela percebe que o Gregor gostava de dar voltinhas dentro do quarto. E essas voltinhas, elas não são necessariamente apenas no chão, mas nas paredes e no teto, porque ele vai deixando um rastro de uma gosminha e ela percebe que ele está se aventurando pela parede e afins. Então, ela decide tirar alguns móveis para liberar espaço no quarto e chama a mãe. Aí é nesse momento também que ele entra no canapé e joga o lençol por cima para a mãe poder entrar e não desmaiar, porque a mãe não entrava no quarto para nada. Aí então ela e a filha vão tirar, a Gretchen, né, vão tirar os móveis. Só que elas começam a tirar tudo, todos os móveis, e aquilo ele fica incomodado, ele fala: "Não, não é assim".
porque os móveis davam uma lembrança a ele, os móveis remetiam à humanidade. E aí aquilo sem móvel parecia que ia deixar ele mais sozinho, mais solitário, abandonado, triste. Aí ele fica com raiva e sobe no porta-retrato. Ele sai do canapé, sobe no quadrinho, né, que era tipo um porta-retrato, e a mãe, a hora que entra no quarto, dá de cara com ele colado no vidro do porta-retrato. Ela tem um, um surto, começa a gritar, desfalece. E a irmã, pela primeira vez, se dirige a ele, metamorfoseado. Ela vira para ele com raiva, né? Ergue o punho, fala: "Ah, Gregor", como quem diz, né? Ela xinga ele, como, né, como quem diz: "Você não podia fazer uma coisa dessa com a nossa mãe." Como se o que ele estivesse vivendo fosse assim, tranquilo, né? Aí então a, a, a mãe dá aquela desfalecida, a Gretchen surta de raiva e nisso o pai chega. Porque elas estavam fazendo esse movimento de tirar as coisas do quarto enquanto o pai não estivesse ali, porque ele ia implicar, elas tinham medo da reação dele em relação ao filho, enfim, da reação, né, dele. E aí ele chega e vê aquela cena. E o Gregor, não é que ele se arrepende de ter subido no porta-retrato, mas ele quer ajudar, ele quer falar: "Olha, Gretchen, eu não fiz isso por mal, mas é porque vocês estavam simplesmente tirando todas as minhas coisas e eu preciso me sentir parte da família, senão eu vou ficar isolado." Ele, é como se ele quisesse se explicar e vai ali para o hall, sai do quarto, né? E aí, Fernando, o que que acontece? Então, quando o pai chega em casa, ele se depara com aquela cena, né, do desfalecimento da esposa e a filha avisa que Gregor então escapou. É interessante o que o pai diz nesse momento. Eu já esperava, eu sempre disse isso a vocês, mas vocês, mulheres, não quiseram me ouvir. Ele era um tanto quanto hostil até no jeito de falar com as pessoas, né? Então, Gregor achou que o pai não tinha interpretado direito a fala da irmã e, com isso, culpado ele de ter atacado a mãe em um ato violento. Daí tem início, então, as tentativas de pisotear o Gregor e bombardeá-lo com as maçãs. Isso. O pai, então, fica com muita raiva, como se o Gregor fosse o causador, né, da tristeza da mãe, da irmã, e ele, então, pega um monte de maçã e começa a jogar no filho. E aí uma das maçãs gruda nas costas, né? Entra, na verdade, nas costas do Gregor. Como se ela tivesse partido mesmo, né? As costas e entrado na carne dele. E aquilo, a maçã fica. A maçã fica, a maçã apodrece, o machucado continua, piora e ninguém liga. E ele vai ficar mais de um mês com essa maçã colada, grudada na carne dele. Olha que coisa terrível. E é importante dois pontos mencionar aqui. Primeiro, porque o autor da obra, Franz Kafka, ele tinha uma relação muito ruim com o pai. Ele, inclusive, tem uma obra que chama Carta ao Meu Pai, ou Carta ao Pai, de repente, da forma como foi traduzido, mas é uma obra que ele vai dizer para o pai o quão difícil é a relação dos dois, o quanto ele se sente oprimido, enquanto o pai faz questão de se colocar de uma forma opressora, enfim, né, de não dar abertura, deles não terem uma relação sadia, familiar, né? E aí alguns críticos e analíticos da obra do Franz Kafka vão dizer que essa cena vai remeter então à vida pessoal do autor. Isso é um ponto importante. Outro ponto é que pela minha gata fazendo gatices, gente, chamando atenção. Normal, Li. Espero que fique só nessa Eu te garrafinha, entendo. pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Outro ponto é que a Gretchen, ela, em momento algum, quando ela entra no quarto para limpar, para pôr comida, ela nunca se dirige ao irmão. Nunca. Ela nunca fala: "Oi, Gregor, bom dia, vim trazer uma comida." Igual a gente fala com gatinho, por exemplo, que a gente fala: "Oi, meu bem, vem cá, faz a comida." Tá certo, se eu falar: "Lídia, mas era uma barata." Aí eu vou dizer: "Gente, mas era o irmão dela." E aí? E a única vez que ela se dirige a ele é para xingá-lo.
né? E o pai, então, o agride. E nesse momento, que já se iniciando, terminando o capítulo 2 e entrando no último capítulo, que é o 3, né? Que é uma narrativa bem curtinha, característica da novela, né? O Gregor, então, depois dessa cena, gente, a vida dele praticamente acaba. Porque ele percebe que ele não está ali como um inimigo, mas que ele está sendo tolerado, que as pessoas têm nojo, têm pavor, têm asco, e que ali ele é não vou dizer um intruso, mas uma pessoa extremamente repudiada, tá? Pelo pai, aí agora pela irmã e pela mãe que não tem força, né, para encarar o filho. E é importante também dizer que no momento em que o pai está jogando as maçãs agredindo o Gregor, ele só para de agredir porque a mãe intervém e pede para ele poupar a vida do filho. E aí a gente tem então o terceiro capítulo. Nesse terceiro capítulo, derradeiro, a família do Gregor então está cada vez mais ocupada com os seus afazeres profissionais e ele vai ficando cada vez mais esquecido. A irmã já não se preocupava que tipo de comida que tinha que levar. Ela deixava um prato qualquer de comida, tirava, punha todo dia mecanicamente, e ela, além de mais ausente, mais indiferente. O quarto não era mais arrumado, vivia cheio de sujeira nos cantos, e ele vai ficando então triste, melancólico, que é também uma característica do expressionismo, a mostrar pela arte os sentimentos, as tristezas que as pessoas tendem a esconder. Muita gente não gosta da arte vanguardista porque ela é provocativa, ela vai lidar com aquilo que ninguém quer lidar. Então, sentimentos como melancolia, abandono, solidão, são sentimentos que as pessoas tendem a não tocar. Todo mundo quer estar bem, feliz. Então, essa obra mexe, porque a gente, enquanto leitor, eu, na primeira leitura, fiquei pensando assim: bom, ele vai voltar ao normal. Em algum momento, ele vai virar o Gregor de novo, voltar a trabalhar. Só que não. E aí, na segunda leitura, que eu fiz para essa live, por exemplo, eu percebi, né, ao fazer a leitura, eu falei, gente, agora eu não tenho mais a ilusão de que ele vai voltar. Eu sei que ele vai ficar assim, e eu sei qual vai ser o final. E aí a angústia que eu senti ao longo da leitura foi maior do que no primeiro momento, porque no primeiro momento, a primeira vez, eu tinha uma esperança de que ele fosse voltar ao normal, né? Bom, e aí ele, por um lado, ele vai, né, ter esse sentimento de tristeza, de angústia, e também vai ficar com raiva do jeito que a família está tratando. Ele vai se sentir mal, ele vai colocar como quem diz, nossa, não precisava me tratar dessa forma. E a família o tempo todo, né, tocando a vida e deixando o Gregor assim mais e mais esquecido. E aí, como o quarto dele tava essa bagunça, um dia a mãe falou assim: não, vou dar uma faxina aqui nesse quarto. Esse quarto é terrível, não dá para ficar assim. Ele então esconde, né? E a mãe joga água, lava o quarto, que deixa ele incomodado também, porque o quarto úmido não fez bem para ele. E a irmã chega, a Gretchen chega, e olha aquilo e fica com muita raiva da mãe ter dado faxina. Porque sabe que a mãe tem problema de asma, que ela não pode fazer exercício muito forte, que uma faxina era algo pesado para ela. E ela fica com raiva. Eu atribuo também essa raiva, isso é uma interpretação minha, de que a mãe lembrou a Gretchen, né? Lembrou a filha que ela não estava cumprindo com as obrigações com o irmão. Enfim, e as duas discutem muito, o pai entra na briga também para tentar entender a situação e acabam que eles decidem contratar uma empregada. Isso porque já tinha outra empregada na casa na época, né, Fernando? Que pediu demissão quando viu ele metamorfoseado, enfim. Essa empregada, ela não tem medo nem nojo do Gregor. Ela até entra no quarto e fica ali admirada vendo, né, o familiar. No entanto, ela é uma pessoa maldosa, ela vai botar apelido nele, ela entra no quarto, insulta, mexe com ele. Dependendo da tradução, né? Por exemplo, aqui eu li, a tradução estava assim, ela chamava ele de bicho velho do esterco, né? A sua estava como mesmo, Fernando? Aqui tá Você como lembra? velho bicho sujo.
Velho bicho sujo. Então percebam como que ele já estava vivendo muito mal. A empregada acaba piorando essa situação, né? Ahn, e o pior é que o quarto dele, que antes estava vazio para ele poder andar por ali, vira um depósito. Então a família toda vai colocando móveis usados, móveis que não querem mais, objetos. Como o quarto dele vira um super depósito, a ponto dele ficar assim entalado entre os móveis e entre a poeira e a sujeira que vai acumulando ali, cada vez mais abandonado. E aí, Fernando? A família então decide. Olha que ideia, gente. O que a família decide fazer, Fernando? A família Conta para decide nós. alugar um dos quartos da residência, né, para 3 inquilinos, para ganhar mais dinheiro, pois a economia doméstica se encontrava restrita. Os inquilinos, então, apesar de terem alugado apenas um quarto, obtiveram um certo prestígio. Por exemplo, a família tomava as refeições na cozinha agora e eles ficavam com a sala de estar só para eles. Lendo o livro, a gente pode perceber que, enquanto isso, Gregor, o integrante da família que sempre sustentou-a, é deixado de lado, sem nenhuma importância e tratado com certo desprezo, como você mesmo disse, Lídia. Fica claríssimo aqui nessa parte. Certa vez, a irmã tocando violino na cozinha para os seus pais, os inquilinos vão até lá e pedem para que ela toque o instrumento na sala de estar. Todos então se dirigem à sala, que até que Gregor chama a atenção, né, de todos quando chega também. Aí estão todos reunidos, ele chega, fica lá no chão e causa-se então um conflito e os inquilinos dizem que querem rescindir o contrato naquele momento da locação, né? É, porque eles não vão querer ficar com uma barata gigante. E quando eles alugaram também aquele quarto, eles não sabiam daquele familiar, né, daquela situação. É. E é muito importante, gente, essa parte também, porque a família tenta tirar dinheiro, né, de onde pode, para poder manter o padrão de vida. Serve os três inquilinos como se fossem reis, e o Gregor percebe, ele ouve tudo do quarto e fica muito chateado porque a família é capaz de tratar super bem três desconhecidos e ele, que a vida inteira sustentou a família, estava ali abandonado, né, jogado à própria sorte. E ao ouvir a irmã tocando, para os três, né, que não tinham nada a ver com a família, ele então fala, comovido, ele também quer ouvir a irmã tocar e ver. Só que na hora que os inquilinos batem o olho no Gregor, né? Aí eles saem, né? Na verdade, eles não saem, eles dormem ainda uma noite, porque Sim, era depois da janta, né? sim. Eles vão embora no outro dia, porque eles falam, não vou pagar mais nada, mas eles ainda ficam uma noite na casa. Enfim, a Gretchen fica com tanta raiva, mas tanta raiva, que ela fala, gente, coisas horrorosas para a família. Ela vai dizer que o Gregor nas páginas finais, ela vai falar que o Gregor precisa. Qual que é a palavra que ele usa nessa? Que a família precisa se livrar Se dele. É livrar muito, dele. muito triste. Muito triste. Ela vai dizer que ele era um estorvo, que ele ali estava prejudicando a família, que ele estava incomodando. E isso daí mexe demais com a família e com o próprio Gregor, que ouve tudo. Ela fala nessas páginas finais que não ousa chamar o nome do irmão para aquele monstro, para aquilo que estava na frente dela, né? Isso não pode continuar assim, ela fala. Caso vocês não entendam, eu entendo. Não quero pronunciar o nome do meu irmão na frente desse monstro e por isso me limito a dizer: nós precisamos dar um jeito de nos livrar dele. Fizemos tudo o que era humanamente possível para atendê-lo e aceitá-lo. Duvido que alguém possa nos criticar com relação a alguma coisa. Nós temos que nos livrar desse traste. Depois chama ele de monstro mais uma vez. Ela diz assim: mas como é possível que seja Gregor? Se fosse, há muito ele teria compreendido que a convivência entre pessoas e um bicho desses não é possível e iria embora por livre e espontânea vontade.
nós já não teríamos um irmão, mas poderíamos continuar vivendo e guardaríamos a memória dele com honra, sendo que o irmão estava ali na frente deles, né? Enfim, ela em momento algum quis também. Depois a gente vai comentar sobre essa questão do asco, do nojo, porque é claro que não é um inseto, é uma metáfora, né, Fernando? Que a gente vai comentar das pessoas que vão ficar inválidas, né? Enfim, mas já já a gente comenta sobre isso. E aí, gente, já no finalzinho, nas últimas páginas em que isso acontece, o Gregor então entra para o quarto, se instala debaixo de um móvel, ele não tem mais como andar para lá e para cá, ele está preso. Aí ele pensa, também nem quero mais me mover. E ali ele vira a madrugada acordado, se sente mal, sozinho, abandonado e enfim tem um último suspiro. E ele morre então ali. No outro dia, a tal empregada abre e para pegar algo ou até mesmo para ver, né, o Grego para insultá-lo e percebe que ele está estático. Aí ela cutuca ele com a vassoura, tenta mexer com ele e ele estático. Aí ela percebe que ele está morto, chama a família então olha aquilo, chora, sente né, a perda. No entanto, 15 minutos depois, eles já estão aliviadíssimos, querendo, escrevendo cada um escrevendo uma carta, né, para os seus patrões, dizendo que iam tirar o dia de folga. E eles saem para tirar o dia de folga como se tivesse acontecido uma coisa ótima, como se fosse um dia a se comemorar. Então, isso é também muito pesado, porque a gente não espera que a família, claro, a gente quer ver a família sentindo a perda do ente querido, afinal de contas, era um ente querido e não um estranho. No entanto, a família lamenta, chora, mas rapidinho se recupera, se sente aliviado e sai para caminhar, para passear os três juntos, tomam, né, uma condução para irem para um lugar bacana, olham o pai e a mãe, né, olham a filha que já está moça, com 17 anos, encorpada, já está na hora de casar, planejam um futuro e a empregada dá um fim no corpo do Gregor. Ela chega neles, né, antes deles saírem, e fala: olha, eu já me livrei do corpo, como quem diz, né? Tá, vocês não precisam ter trabalho. Gente, é muito, muito triste mesmo. E a gente, né, discutindo depois a obra, a gente chega a essa questão que o Gregor ele pode se colocar num lugar, não é um inseto, mas um ser que, por não ser mais produtivo, possa gerar uma indiferença, né, Fernando? É isso mesmo, Lígia. Várias pessoas na sociedade são tratadas como Gregor, né? Pessoas que sofrem preconceito, que são excluídas, aquelas pessoas também que são deficientes e que por isso não merecem, as pessoas não dão mais atenção, as pessoas idosas. Quem nunca já ouviu alguém falar que fulano faleceu? É bom que descanse e deixe a família também em paz, né? É o que o Gregor passou, até nos seus últimos segundos de suspiro. Exatamente. Então, a nossa sociedade, ela sabe muito bem diversas formas de excluir, de separar, de discriminar. Mesmo o fato dele estar dentro de casa não significa que ele estava abandonado, não significa que ele estava sozinho. Dentro do seio familiar, há muitas possibilidades de excluir alguém. Então, esse livro também chama atenção para essas relações familiares. Então, a partir do momento que a pessoa deixa de servir, seja com sua mão de obra, seja financeiramente, deixa de produzir ou de colocar ali dentro de casa algum sustento, e desde que ela deixe de aparentar algo que se perceba como esteticamente aceitável, né, a partir do momento que ela deixa de aparentar algo, né, dentro do nosso padrão aceitável de corpo, de isso ou de aquilo, né, há essa rejeição. E isso pode ser levado em consideração a diversas outras pessoas, como o Fernando falou, pessoas com alguma deficiência, idosos, gente que vai demandar um cuidado e um olhar, né? Que muitas vezes o familiar não quer. Então, a gente tinha pensado em alguns temas, né, de redação, como eu já falei, além da exploração e da opressão profissional, das relações de trabalho, do sistema capitalista, a gente também pode
refletir sobre o conceito de família, sobre as relações familiares, porque a família é também uma instituição. Por mais que a gente ache que não, né? A família é família, não sei familiar isso ou aquilo, não. A família é uma instituição. Assim como a igreja é uma instituição, assim como a escola é uma instituição. Então a gente precisa olhar para os laços familiares e enxergá-los também dentro de um sistema. Né? No caso da obra, e também no nosso caso atual, dentro de um sistema capitalista. Certo? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente tem ainda uns 2 minutinhos, eu acredito. Fiquem à Lígia, vontade. A gente tem um sorteio já já. E eu também queria comentar sobre o nosso curso de literatura e redação para o caderno de linguagens e redação do Enem. O link está lá na bio, mais de 40 aulas. Todas as aulas têm várias questões dos últimos Enems comentadas, discutidas. Além disso, nós temos tutoria via WhatsApp, em que nós vamos tirar dúvidas, realizar lives de acordo com a necessidade, né, dos alunos. Tem também um e-book lá com a redação Nota Mil, que é uma parceria, né, que eu fiz com a professora Cássia. Ela dá as aulas do caderno de redação e eu do caderno de linguagens. Então, confiram, porque a gente divide a perder de vista, e a prestação fica bem menor que uma pizza por mês. Fernando, quer comentar? outro Alguém fator que eu tem queria destacar, pergunta? outro fator que eu queria destacar também na obra é a questão da comunicação, né? Da falta de comunicação da família com o Gregor. Que ele entendia o que todo mundo falava, mas ninguém entendia o que ele queria se expressar, o que ele queria dizer com aqueles grunhidos, né? Aqueles sons que ele fazia de bicho. É verdade. Então, o que a gente pode perceber? Que a linguagem é uma singularidade do ser humano, é uma questão assim importantíssima também que esse livro vem trazer para a gente, né? Uhum. E também mostra que a família não quis entender, né? Porque a hora que eles estavam na porta batendo, né? Gregor, você vai trabalhar? E ele respondia alguma coisa, eles entendiam que havia uma resposta, só não entendiam o que essa resposta significava. Tanto que o gerente fala, mas está falando sim, não, enfim. Mas digamos que a família entendeu que ele estava tentando responder, só que eles não se interessaram em nada, em querer tentar, né, compreender o sim ou não. Sim. É, Olívio, nós temos uma pergunta que foi feita bem no comecinho da live, do Roberto. pois Ele não. pergunta assim: o que diferencia uma novela de um conto? Hum. A novela é maior que o conto. Então, vejamos, a gente tem 3 gêneros literários da narrativa aí: conto, novela e romance. Então, por ordem de tamanho. Pensem que o conto, ele é bem menor. Geralmente, um conto tem 3, 5 páginas e tem poucos personagens. A cena se desenrola num dado momento, num dado lugar. Nós não temos, por exemplo, passagem de tempo. É sempre muito restrito. Então, é uma narrativa bem curtinha, que vai apresentar o clímax e o desfecho, ele pode ficar aberto. Ele não, o conto, uma das características do conto, é não ter essa necessidade de dar um final para a história, certo? O leitor é que vai dar esse final. A novela é então já uma narrativa maior, que já vai apresentar capítulos e personagens. No entanto, comparativamente ao romance, ela é bem mais enxuta. Essa, por exemplo, essa novela que nós lemos, ela não tem 100 páginas, enquanto que um romance tem 250 páginas, por exemplo. Né? A próxima obra da live que a gente vai fazer, a próxima live, é outra novela, que é a obra A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Mas já já a gente solta aí a, a nossa data, o horário, né, Fernando? Para que a gente possa discutir essa Lígia. obra, outra obra incrível da nossa literatura nacional. Mais alguma dúvida, gente? Aqui no chat só tinha essa mesmo. Legal. Lembrando, Lídia, que as lives anteriores, como também esta, ficam salvas depois lá no canal, no seu canal no YouTube, né? Divulga pra gente, então, por favor. Exatamente. Isso. As lives, elas ficam salvas aqui no Instagram e também no meu canal no YouTube,
que é o canal Professora Lídia Noronha. Ô Luiz, vamos participar mais com a gente então. Dá uma olhadinha nas lives anteriores que nós fizemos. Quais foram mesmo, Fernando? Nós fizemos Vida Vidas seca. Secas, do Graciliano Ramos, e também fizemos, foi a do Machado de Assis, Dom Casmurro. E agora a Metamorfose do Franz Kafka. Falta mais duas, né, Fernando, até o fim do ano, até a gente Sim. encerrar esse ano bombástico. Gente, tem sorteio agora, hein? Vocês participaram? Tem o sorteio da obra. Qual que é a obra que você vai sortear? Que o seu canal vai sortear, Fernando? Em parceria com a Lídia, né, e também com a professora Cássia, da Redação Inteligente, nós vamos sortear, então, o livro Morro dos Ventos Uivantes. É um livro que está muito em alta, né, está vendendo demais, o pessoal está procurando bastante, e a gente veio trazer esse mimo para vocês. Isso mesmo. Obrigada, pessoal, que ficou até o finalzinho. Mayra, Janete, Marlúcia, Luiz. Muito, muito mesmo. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Obrigada, Fernando, Cássia, que também ficou, e mais uma galera que foi entrando, ficando, saindo. Tem um pessoal que é animado, gosta de literatura. E a gente sempre posta, ô Luiz, e demais. é, que estiverem aí nos ouvindo. A gente sempre posta as propagandas, né, com as datas da live. Então, logo mais, Jennifer, que está aí até agora, fico feliz. Muito bom, gente. Agradeço mesmo. A Jennifer é aluna lá da UENG Pós. E então as lives ficam salvas. Deem uma olhada no meu canal, lá no YouTube e aqui também no Instagram e acompanhem sempre, porque a gente sempre está divulgando, buscando divulgar a literatura, a nossa cultura nacional, mundial, conhecimento, né, Fernando? É E, isso aí, gente, Li. o curso que eu e a Cássia montamos é um curso que ele não é só para o Enem, ele é para a vida. Porque você conhecer todos os períodos literários, todas as manifestações da literatura, desde o nosso processo de colonização, do quinhentismo, até a contemporaneidade, levando em consideração os momentos históricos, literários, as obras, os autores, as peculiaridades de cada um, discutindo questões, mostrando para vocês como interpretar uma questão objetiva diante de textos e obras literários. Isso é muito importante. Então, peço a vocês para darem uma atenção, porque a gente tem mais de 40 aulas ali, muito, muito interessantes e enriquecedoras. São aulas para a vida. Vocês não vão perder essas aulas no Enem e ponto, né? Mas vão levar, certo? Bom, então vamos para o sorteio. Vamos aguardar o sorteio que o Fernando vai fazer da obra da Emily Bronte. E espero vocês para a próxima live. Valeu demais a presença de todos, gente. Lígia, Até mais. Pois não, Fernando. eu só queria agradecer você e Ah, todos que nos assistiram também, né, que acompanham nossas páginas. Continue também acompanhando a minha página Natureza Literária, porque aqui, só aqui o seu café tem aroma de livro novo, né? isso aí. E, Isso aí. mas, Suliga, você é maravilhosa. Aqui, ó, parabéns. Ah, que isso, Fernando. E um Você que é um abraço para fofo, Janete também. Um abraço para minha amiga Janete. que é da UENC Campanha. Isso mesmo. Cássia Isso também, aí. uma gracinha, tá aí com a gente sempre. Pessoal, deem uma olhada, o link tá na bio. Sigam os nossos canais, Profilídia Noronha, a Natureza Literária, Redação Inteligente, que sempre nós estamos divulgando lives, conteúdo de altíssima cultura para vocês, viu? Super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.